Lendas dos judeus. Jacó recebe as boas novas. Alegres, os filhos de Jacó viajaram até a terra de Canaã. Mas quando chegaram à fronteira, disseram uns aos outros: Como faremos? Se comparecermos diante de nosso pai e lhe dissermos que José está vivo, ele ficará muito assustado e não estará inclinado a acreditar em nós. Além disso, a última ordem de José para eles foi que prestassem atenção e não assustassem o pai com as novas de alegria. Ao chegarem perto de sua habitação, avistaram Será, filha de Asser, uma donzela muito bonita e muito sábia, que era hábil em tocar harpa. Eles a chamaram e lhe deram uma harpa, e pediram-lhe que tocasse diante de Jacó e cantasse o que deveriam lhe dizer. Ela sentou-se diante de Jacó e, com uma melodia agradável, cantou as seguintes palavras, acompanhando-se na harpa: José, meu tio, vive. Ele governa todo o Egito. Ele não está morto. Ela repetiu essas palavras várias vezes. E Jacó ficou cada vez mais excitado e prazeroso. Sua alegria despertou nele o Espírito Santo, e ele soube que ela falava a verdade. O espírito de profecia nunca visita o vidente quando ele está em estado de cansaço ou tristeza. Só vem junto com alegria. Durante todos os anos da separação de José dele, Jacó não teve visões proféticas, porque estava sempre triste. E somente quando as palavras de Será despertaram novamente o sentimento de felicidade em seu coração, o espírito profético novamente tomou posse dele. Jacó recompensou-a com as palavras: Minha filha, que a morte nunca tenha poder sobre ti, pois tu revivaste o meu espírito. E assim foi. Será não morreu. Ela entrou viva no paraíso, a pedido dele. Ela repetiu as palavras que havia cantado repetidas vezes, e elas deram a Jacó grande alegria e deleite, de modo que o Espírito Santo se tornou cada vez mais forte dentro dele. Enquanto ele estava sentado assim, conversando com Será, seus filhos apareceram vestidos com toda a sua magnificência e com todos os presentes que José lhes havia dado, e falaram a Jacó, dizendo: Boas novas, José, nosso irmão, vive. Ele é o governante sobre toda a terra do Egito, e ele te enviou uma mensagem de alegria. A princípio, Jacó não acreditou neles, mas quando eles abriram as mochilas e lhes mostraram os presentes que José havia enviado a todos, ele não pôde mais duvidar da veracidade de suas palavras. José teve a premonição de que seu pai se recusaria a dar crédito a seus irmãos, porque eles haviam tentado enganá-lo antes, e é o castigo do mentiroso que suas palavras não sejam acreditadas, mesmo quando ele fala a verdade. Ele então lhes disse: Se meu pai não acredita em suas palavras, diga-lhe que quando eu me despedi dele para ver se estava tudo bem com vocês, ele estava me ensinando a lei da novilha cujo pescoço está quebrado, no vale. Quando eles repetiram isso, todo vestígio da dúvida de Jacó desapareceu, e ele disse: Grande é a firmeza de meu filho José. Apesar de todos os seus sofrimentos, ele permaneceu constante em sua piedade. Sim, grandes são os benefícios que o Criador me conferiu. Ele me salvou das mãos de Esaú, e das mãos de Labão, e dos cananeus que me perseguiam. Experimentei muitas alegrias e espero ver mais, mas nunca esperei estabelecer olhos sobre José novamente. E agora irei até ele e o contemplarei antes de minha morte. Então Jacó e os membros de sua família vestiram as roupas que José havia enviado, entre elas um turbante para Jacó, e fizeram todos os preparativos para viajar ao Egito e morar lá com José e sua família. Ouvindo falar de sua boa sorte, os reis e os grandes de Canaã vieram servir José e expressar simpatia por ele em sua alegria. E ele preparou um banquete de 3 dias para eles. Jacó, porém, não iria ao Egito sem primeiro perguntar se era a vontade do Criador que ele deixasse a terra santa. Ele disse: Como posso deixar a terra de meus pais, a terra do meu nascimento, a terra em que o esplendor habita, ir para uma terra impura, habitada por escravos dos filhos de Cã, uma terra onde não há medo ao Criador? Então ele trouxe sacrifícios em honra ao Todo-Poderoso, na expectativa de que uma visão divina descesse sobre ele e o instruísse se deveria descer ao Egito ou fazer com que José subisse para Canaã. Ele temia a permanência no Egito, pois lembrou-se da visão que tivera em Betel ao deixar a casa de seu pai, e disse ao Todo-Poderoso: Eu me pareço com meu pai. Assim como ele era ganancioso e enchia sua boca, eu também sou, e portanto eu descerei ao Egito em consequência da fome. Como meu pai preferia um filho ao outro, eu também tinha um filho favorito, e portanto desceria ao Egito para ver José. Mas nisso não me pareço com meu pai. Ele só tinha a si mesmo para sustentar,
e minha casa consiste em 70 almas, e portanto sou obrigado a descer ao Egito. A bênção que meu pai me deu não se cumpriu em mim, mas em meu filho José, a quem povos servem e diante das quais as nações se curvam. Então a presença dirigiu-se a Jacó, chamando o seu nome 2 vezes em sinal de amor e ordenando-lhe que não temesse a escravidão egípcia, predita para os descendentes de Abraão, pois o Todo-Poderoso teria piedade do sofrimento de seus filhos e os libertaria da escravidão. Além disso, o Todo-Poderoso disse: Descerei contigo ao Egito. E a Sheriná acompanhou Jacó até lá, elevando para 70 número da companhia com o qual ele entregou no Egito. Mas como Jacó temia que seus descendentes permanecessem lá para sempre, o Criador lhe deu a garantia de que o guiaria junto com todos os piedosos que eram semelhantes a ele. O Criador também disse a Jacó que José havia permanecido firme em sua piedade mesmo no Egito, e ele poderia descartar todas as dúvidas de sua mente a esse respeito, pois foi sua ansiedade por esse motivo que induziu Jacó a considerar descer ao Egito. Ele queria apenas ter certeza da felicidade de José e depois voltar para casa, mas o Criador ordenou-lhe que fosse para lá e permanecesse lá. Antes de Jacó partir de Canaã, ele foi a Berseba para cortar os cedros que Abraão havia plantado ali e levá-los consigo para o Egito. Durante séculos, estes cedros permaneceram na posse dos seus descendentes. Eles o levaram consigo quando saíram do Egito e usaram na construção do tabernáculo. Embora José tivesse colocado carroças à disposição de seus irmãos para a remoção de sua família de Canaã para o Egito, eles ainda carregavam Jacó nos braços, e para isso se dividiram em 3 divisões, uma divisão após a outra assumindo o fardo. Como recompensa pela sua devoção filial, o Criador redimiu seus descendentes do Egito. Judá foi enviado adiante por seu pai, para construir uma habitação em Gósen e também um Beit Hamidrash, para que José pudesse começar a instruir seus filhos imediatamente após sua chegada. Ele encarregou Judá dessa tarefa honrosa, a fim de recompensá-lo pelo mal que ele havia cometido. Durante todos os anos de ausência de José, ele suspeitou que Judá tivesse fugido do filho de Raquel. Um pouco justificada era a suspeita. Ele percebeu agora quando Judá, em particular, havia sido assíduo em garantir a segurança de Benjamim, o outro filho de Raquel. Jacó, portanto, disse a Judá: Você fez uma ação piedosa, ordenada pelo Criador, e mostrou ser um homem capaz de negociar com José. Conclua o trabalho que você começou. Vá para Gósen, e junto com José, prepare-se todas as coisas para a nossa vida. Na verdade, continuou Jacó, tu foste a causa de nossa descida ao Egito, pois foi por tua sugestão que José foi vendido como escravo, e também através de seus descendentes, Israel será conduzido adiante, fora do Egito. Quando José foi informado da aproximação de seu pai, ele se alegrou muito, principalmente porque sua vinda interromperia a conversa dos egípcios, que constantemente se referiam a ele como um escravo que tinha domínio sobre eles. Agora, pensou José, eles verão meu pai e meus irmãos e ficarão convencidos de que sou um homem de nascimento livre, de linhagem nobre. Em sua alegria, na expectativa de ver seu pai, José preparou sua carruagem com suas próprias mãos, sem esperar que seus servos o ministrassem. E essa ação amorosa redundou mais tarde em benefícios dos israelitas, pois não anulou nenhum efeito, zelo em preparar ele mesmo sua carruagem, com suas próprias mãos, para perseguir os israelitas.